Galera, seja bem-vindo a mais um Só Questões de Matemática comigo, professor Gustavo Musi. Estou com uma questão aqui que foi da prova do Bombeiro 2008 para guarda-vida. Essa questão envolve regra de 3 composta. Não é verdade? Sempre cai uma questão de regra de 3 em um concurso público. Estou aqui para poder te ensinar. Dessa vez caiu regra de 3 composta, um pouquinho diferente, tá? Como a gente resolve uma regra de 3? Multiplicando cruzado. Como assim, Gustavo? Da seguinte maneira, eu teria 3 valores, 2 está para x, assim como 4 está para 10, e eu quero saber o valor de x. Como é que você descobre? Multiplicando o cruzado. Aí você vai resolver uma equação no primeiro grau para encontrar o valor de x. Só que nesse caso, nós temos uma regra de 3 composta. Qual é a diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta? A regra de 3 simples só tem duas grandezas. Você está comparando duas grandezas. Na regra de 3 composta, você compara 3 ou mais grandezas. Por exemplo, nessa questão, eu tenho em grandeza a quantidade de enfermeiras, eu tenho a quantidade de horas trabalhadas e eu tenho a quantidade de pessoas que foram atendidas. Eu tenho 3 grandezas diferentes que estão relacionadas. Regra de 3 composta. Sempre que você tiver duas situações e essas situações estiverem relacionadas, você vai utilizar a regra de 3, tá bom? Se tiver duas grandezas, regra de 3 simples, basta multiplicar cruzado. Se for 3 ou mais grandezas, regra de 3 composta, correto? Se você está gostando da aula, não deixa de curtir e de compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá resolver essa questão? Numa clínica, 3 enfermeiras trabalhando 8 horas por dia atendem 480 pessoas. Nossa primeira linha de informação. Com o objetivo de aumentar o número de atendimentos, foram contratadas 2 enfermeiras e a carga horária de trabalho de todas as enfermeiras passou a ser 10 horas por dia. Pode-se esperar que o número de atendimentos passe a ser de quanto? Tem uma outra linha de raciocínio faltando uma informação. Eu vou organizar, vou analisar se é diretamente ou inversamente proporcional e vou montar a minha regra de 3 composta. Lembrando que tem uma regrinha para você montar essa regra de 3. Num lado, isolado, você deixa a grandeza desconhecida. Você vai botar o sinal de igual e no outro lado, você vai pegar as suas grandezas conhecidas e vai multiplicar uma com a outra. Só que tem um porém, você precisa analisar, ver se cada uma vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Vamos ver isso daí na prática. Olha só, primeiro eu tenho aqui uma linha de informação que são 3 enfermeiras trabalhando 8 horas por dia, atendendo 480 pessoas. Agora eu vou montar a minha segunda linha de raciocínio, na parte de baixo. Com o objetivo de aumentar o número de atendimentos, foram contratadas 2 enfermeiras. Ela já tinha 3, toma cuidado. Ela já tinha 3, contratou mais 2. Passou a ser quantas enfermeiras no total? Passou a ser 5, correto? Beleza? Aí disse também que a carga horária de trabalho de todas as enfermeiras passou a ser 10 horas, aumentou. Se eu tiver 2 enfermeiras a mais trabalhando 10 horas por dia, quantos atendimentos eu vou ter? X. É o que eu quero descobrir. Vai ser 900, 800, 1.000, 700 ou 600? Vamos resolver isso aqui agora. Só que, antes de resolver, eu tenho que montar corretamente. Como eu vou montar corretamente essa regra de 3 composta? Até porque eu tenho 3 elementos, 3 grandezas diferentes.
Primeiro, eu vou pegar a grandeza desconhecida. 480 está para x. Vai ser igual o produto das minhas outras duas grandezas, tá bom? O produto é a multiplicação. Quem vai entrar ali nesses espaços? Quais são as frações? As frações das enfermeiras e as frações das horas. Só que, se for diretamente proporcional, elas entram no mesmo jeito que estão aí. Se for inversamente proporcional, você vai inverter a fração, beleza? Você vai pegar o inverso da sua fração. Você vai trocar de posição. Quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima, tá bom? Mas para isso eu tenho que analisar cada uma das grandezas. Vamos lá. Vamos pensar primeiro aqui na grandeza enfermeiras, que é 3 e 5. Essa quantidade de enfermeiras aumentou ou diminuiu? A minha quantidade era 3, passou a ser 5. Então significa que a minha quantidade de enfermeiras aumentou, correto? Se a minha quantidade de enfermeiras aumentou, significa que eu vou atender mais pessoas ou eu vou atender menos pessoas? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, automaticamente eu vou poder atender mais pessoas. Então, significa que a minha quantidade também vai aumentar. Se as minhas setas estão indo na mesma direção, as duas estão indo para cima, estão aumentando, então significa que são grandezas diretamente proporcionais. Professor, quando vai ser inversamente proporcional? Quando uma estiver indo para uma direção e a outra estiver indo para outra direção. Beleza? Uma para cima e uma para baixo. Aí ela vai ser inversamente proporcional, você vai trocar de posição essas grandezas. Tá ok? Como aqui as setas estão indo na mesma direção, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou permanecer em cima. Vou pegar o 5 e vai permanecer aqui embaixo. Correto? Beleza. Agora que eu analisei a primeira, eu vou analisar a segunda. Da mesma maneira, tá bom, galera? Da mesma maneira. A outra grandeza é o meu tempo, beleza? Tem pessoas trabalhando 8 horas por dia. Passou a trabalhar 10 horas por dia. Essa quantidade de horas aumentou ou diminuiu? Aumentou, correto? Trabalhava 8, agora trabalho 10. Então, a minha quantidade de horas aumentou, setinha para cima. Bom, se a quantidade de horas está aumentando, significa que tem mais tempo para trabalhar. Se eu tenho mais tempo para trabalhar, significa então que eu vou atender mais pessoas. Então, a minha setinha vai estar para cima também. Duas setas nas mesmas direções significa então que são diretamente proporcionais. Eu vou montar ali da mesma maneira que está a minha proporção, que é quem? Que é o 8 em cima e o 10 embaixo. Correto? Tudo bem? Agora que eu analisei, montei corretamente a minha regra de 3 composta, eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder multiplicar numerador, vou poder multiplicar denominador, para então depois multiplicar cruzado. Correto? Vamos lá então? Eu vou ter aqui, resumidamente, deixa eu apagar, resumidamente, eu vou ter 480, que está para x, correto? Vai ser igual... O produto aqui, ó, 3 vezes 8. E o produto embaixo, 5 vezes 10. Quanto que vai ser 3 vezes 8 e 5 vezes 10? 3 vezes... Na verdade, melhor é 8 vezes 3, né? 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, aqui, ó, 24. Agora embaixo. 5 vezes 10, melhor, né? 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50. Beleza? Agora eu posso multiplicar cruzado se eu quiser.
Porém, eu vou fazer uma outra coisa para facilitar a minha vida antes de multiplicar, para eu não trabalhar com números grandes. Vocês estão cansados de saber que se eu tenho números em cima, números embaixo, que são divisíveis pelo mesmo número, eu posso simplificar. Professor, não entendi. Calma, olha só. 24 e 50 são pares. Eu posso pegar metade deles. Qual é a metade de 24? É 12. Qual é a metade de 50? 25. Tá vendo? Eu peguei o de cima e peguei o de baixo e dividi os dois números por 2. Agora eu identifiquei que o 12 e o 25 também dá para simplificar, ou não? Não. Então eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Agora eu multiplico cruzado, beleza? Depois que eu simplifico, eu multiplico cruzado, porque não tem mais nada para fazer. E agora vai ficar como? 12 vezes x. 12 vezes x. Igual a 25 vezes 480. 25 vezes 480. Beleza? Montei uma equação no primeiro grau. Vou pegar o 12 e passar para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 25, que multiplica 480 dividido por 12. Agora é só realizar essa operação para encontrar o valor de x. Tem várias maneiras para você resolver. Uma delas é você multiplicar o 25 por 480 e depois dividir por 12. Outra é você simplificar. E é claro, na prova se torna muito mais simples você simplificar. Então vamos lá, vamos praticar essa simplificação, tá bom? Deixa eu eliminar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vou pegar isso aqui e jogar para cá, fica melhor. E vou simplificar. Quem eu posso simplificar? Eu posso pegar o 480 e simplificar com 12, porque os dois são pares. O 25 não era par, então não consegui simplificar ele antes. Mas o 12 e o 480 eu consigo. Qual é a metade de 480? Vai ser igual a 240. Qual é a metade de 12? A metade de 12 é 6. Professor, tem mais dois números pares aí, 240 e 6. Vamos simplificar então mais uma vez por 2? Por que eu gosto de simplificar por 2? Simplificar por 2 é pegar metade do número. Qual é a metade de 240? 120. Qual é a metade de 6? É 3. Beleza? Mais uma vez, ó, em cima está 120 e embaixo está 3. Eu posso simplificar agora ou apenas dividir por 3. Por quê? 120 dá para dividir por 3. A gente aí que tem muita prática em divisão, sabe que essa daí é uma divisão bem constante na nossa vida. Por exemplo, o 12 dividido por 3, eu sei que vai ser 4, beleza? Com um zero no final, 40. E embaixo aqui sobrou apenas o 1. Agora, olha só o que ficou faltando, galera. Muito fácil, ó. X vai ser igual a 25 vezes quem que sobrou? Vezes 40, dividido por quem? Dividido por 1. Mas dividir por 1 vai ser o mesmo valor. Você não vai nem precisar se preocupar com o denominador. É só você multiplicar 25 por 40. Ou melhor, 25 por 4. No final, você repete o zero no final. Beleza? Vamos lá, então. Quanto que é 25 vezes 4? 25 vezes 4 vai ser igual a 100. Dá para fazer até mesmo de cabeça, correto? 4 vezes 5 vai ser igual a 20. Vai o 2 e desce o 0. 4 vezes 2, 8. Mais 2 aqui em cima, 10. 100. Beleza? Só que ainda precisava repetir o 0 no final do 40. Então, esse número aqui que eu achei é igual a quanto? É igual a 1000. Então, significa que realmente o meu número de atendimentos vai aumentar para quanto? Vai aumentar para 1000. Vai aumentar para 1000.
Beleza? A alternativa correta, letra C, galera. Regras de 3 composta. Cai muito em concurso público militar, concurso público também. Se prepara, porque isso daí com certeza vai cair na sua prova. Você precisa praticar bastante esse conteúdo. Espero ter ajudado vocês. Aqui no canal, só questões de matemática comigo. Estou sempre tentando ensinar a matemática através de questões anteriores, tá ok? Questões de provas anteriores. Beleza, galera? Se você quiser contribuir com o meu trabalho, o meu Pix é gustavo.m.ng@hotmail.com, tá aqui embaixo, beleza? Muito obrigado, galera, pela participação de cada um de vocês. Se tiver qualquer sugestão, deixa aí no comentário também, tá bom? Até a próxima questão de matemática.